Havendo número regimental, declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instrução do projeto de lei número 2505/2021, que altera a lei número 8429, de 2 de junho de 92, que dispõe sobre a improbidade administrativa. Conforme o requerimento número 3 de 2021 CCJ, de iniciativa do ilustre senador Álvaro Dias. A presente reunião será semipresencial, sendo permitida a participação remota das senhoras e senhores senadores e dos convidados por sistema de videoconferência para disposições de debate. O acesso à sala de reunião será restrito às senhoras e senhores senadores, aos convidados, aos servidores da Secretaria, de comissões e das áreas de tecnologia do Senado Federal, no estrito exercício de suas atribuições. Caso necessário, um assessor poderá adentrar à sala de reunião para atender demanda do respectivo senador, retirando-se imediatamente após a finalidade cumprida. As regras dos procedimentos para a reunião foram definidas para fins de prevenção da transmissão da Covid-19 no âmbito do Senado Federal e no que couber estão de acordo com as normas exaradas pela Casa já conhecidas. Essa reunião será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos que querem encaminhar comentários ou perguntas poderão fazê-lo por meio do portal E-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. São convidados dessa sessão o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, professor Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin, o eminente procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Dr. Roberto Liviano, o eminente Dr. Manuel Galdino, economista e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e diretor executivo da organização Transparência Brasil, o eminente prefeito municipal de Jacareí, senhor Isaías José de Santana, Estado de São Paulo, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, Dr. Lucas de Castro Rivas, advogado, e o professor Dr. Marçal Justen Filho, advogado e doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Peço aos convidados que irão participar preferencialmente, presencialmente dessa audiência pública para tomarem seus lugares, por gentileza, na bancada. O próximo interlocutor será o prefeito Isaías José de Santana, prefeito de Jacareí, no Estado de São Paulo, que também é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Indago o doutor Isaías se ele prefere falar da bancada ou se desejaria falar aqui de frente. Aqui mesmo. Está bem aí? Então, por gentileza, prefeito Isaías, com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor senador Antônio Anastasia, excelentíssimo senhor senador Everton, excelentíssimo senhor senador Álvaro Dias, convocou essa audiência pública, em nome dos quais cumprimento todos os senadores da República. Quero aqui citar, primeiro, minha gratidão ao nosso presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, prefeito Edivaldo, pela confiança a mim delegada de estar aqui representando os prefeitos da frente e dizer das nossas angústias. A primeira grande questão que precisamos refletir sobre ela é sobre o núcleo da lei de improbidade e as sanções da lei de improbidade. A lei de improbidade não é a única legislação que combate a corrupção. Ela não revoga nem substitui o Código Penal, ela não revoga nem substitui a legislação de combate à corrupção, ela não afasta a aplicação da lei de responsabilidade, ela não afasta os diversos estatutos que regem a vida funcional. Mas ela tem um núcleo essencial. Ela quer afastar da vida pública o improbo, o desonesto, o corrupto, e ela atinge direitos fundamentais. Ela atinge a soberania popular, porque ela afasta do mandato, impõe a perda do cargo para quem foi eleito pelo povo, ela exclui da vida pública quem prestou concursos, ela suspende direitos políticos que são direitos fundamentais, ela coloca em indisponibilidade o patrimônio, seja ele adquirido pela prática de ato ilícito, ou seja ele anterior, e mais do que isto, ela atinge de forma mortal quem tem honra e é acusado injustamente. Então, é nesse prisma que nós devemos pensar que uma lei com esta gravidade, ela precisa ser
o mais específica possível. E se nós já avançamos em nível de civilidade no direito penal, no direito tributário, garantindo princípios fundamentais, como, por exemplo, a individualização da responsabilidade, a lei de responsabilidade, a lei de improbidade hoje em vigor, não garante a individualidade da responsabilidade. Se nós já avançamos no direito tributário, inclusive, para impedir a retroatividade, a lei de responsabilidade, de improbidade administrativa, hoje, como interpretada e aplicada, ela não garante a irretroatividade sancionatória. Porque uma tese jurídica que se desenvolve, uma tese jurídica que é construída na doutrina ou na jurisprudência, pode alcançar fatos e atos que, quando praticaram, sobre eles não havia nenhum questionamento. E eu vou citar aqui o exemplo mais claro. Nós ficamos 30 anos discutindo neste país o nepotismo. Não há legislação, há uma súmula. E até hoje nós temos prefeitos que são cassados, à luz da lei de improbidade administrativa, nepotismo. Mas se nós digitarmos no sistema mais simples de busca, a jurisprudência do Brasil, o STJ, o Tribunal de Justiça de Minas, o Tribunal de Justiça de São Paulo, nós vamos encontrar, ora nepotismo é improbidade, ora nepotismo não é improbidade. Ora a súmula vinculante se aplica a agentes políticos do primeiro escalão, ora não se aplica. E enquanto as teses, as discussões, os conceitos jurídicos indeterminados, os princípios imprecisos, cujo rol sequer conhecemos, alimenta a vaidade de alguns juristas, alimenta teses e mais teses de doutorados, os prefeitos e agentes municipais, secretários em especial, ficam nessa incerteza. Pode ser que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quem hoje praticou um ato sobre o qual não há nenhuma discussão jurisprudencial ou doutrinária de sua ilicitude, amanhã alguém construa uma tese de que ofende o princípio da eficiência. E o que é o princípio da eficiência? Se nós avançamos na legislação penal e na legislação tributária para garantir previsibilidade de conduta, para garantir que a pessoa saiba de antecedência do que poderá vir a ser acusado, até para lhe assegurar o direito de defesa e do contraditório, isto é negado na lei de improbidade administrativa, como praticada hoje nos nossos tribunais. Sem a individualização subjetiva da conduta, sem a definição clara e precisa, quais os fatos, quais os negócios do mundo jurídico, sem a segurança jurídica, definindo os conceitos, definindo com precisão esses conceitos, a legislação delega aos acusadores e ao Poder Judiciário a função de construir o direito no caso concreto. Esse é o mais absurdo do mundo das inseguranças jurídicas, porque a pretexto de combater a corrupção, se abre escancara-se uma discricionariedade criativa dos órgãos judiciários. É praticamente uma negação da função legislativa. Normas sancionatórias, ou as fazemos com precisão fática, ou as fazemos com elementos que permita ao seu destinatário saber de antemão do que ele pode vir a ser acusado, ou caímos na barbárie da discricionariedade, da incerteza jurídica, da loteria jurídica. Quantos prefeitos deste país não foram acusados de improbidade por nomear parente de primeiro grau para cargos de agentes políticos? A súmula é expressa dizendo que agentes políticos não se aplica, mas os tribunais se avocam o direito de perquirir se o caso concreto é ou não nepotismo. E alguns dizem que nepotismo é improbidade, outros dizem que nepotismo não é improbidade por falta de previsão legal. Mas eu não vou pegar apenas o caso do nepotismo,
para convidar os senhores à reflexão. 13º de agentes políticos. Ficamos 10 anos discutindo se prefeitos, secretários, depois da mudança da emenda administrativa que transformou os vencimentos deles em subsídio, teriam direito ou não ao 13º. E, finalmente, a jurisprudência pacificou, no sentido de que, se havia lei estabelecendo, podia receber. Mas o que a gente faz com a honra daqueles que foram afastados dos seus cargos e tiveram seus direitos políticos suspensos porque receberam o 13º? O que a gente faz com aqueles que foram acusados injustamente de se apropriar de recursos públicos? E aí estamos no artigo 9º, porque se discutia a tese jurídica de que subsídio é incompatível com o 13º salário. Aprofundando mais as discussões e discutindo o conceito de culpa grave. O que é culpa grave? Qual é a régua? Quais os critérios? Quais os parâmetros? É o efeito sobre o orçamento? É o grau de conhecimento do agente político? É a consciência da ilicitude da conduta? Culpa grave, no mundo que é a administração pública, que os gestores públicos, prefeitos, secretários municipais, governador, secretários estaduais, precisam tomar decisões sobre todas as áreas de conhecimentos afetam a administração pública. E dele é exigido que se conheça planilha de custo, método construtivo de engenharia, e dele é exigido que conheça questões técnicas de eletrônica, de internet, de serviços complexos. E uma concessão, uma licitação de uma concessão. Como é que eu posso dizer para os servidores concursados, efetivos, que ocupam comissões de licitação desse país, que são ordenadores de despesa, fica tranquilo, se a sua culpa for leve, você não será improbo. O que é isso? É novamente a insegurança, é novamente legislar com conceitos indeterminados, é novamente legislar sem precisão capaz de garantir segurança jurídica, previsibilidade da conduta e, mais do que isso, capacidade do cidadão comum que se aventura a ser prefeito, se aventura a disputar um mandato eletivo, saber do que pode vir ser acusado. E aí nós temos dois elementos que resolvem: o dolo e o fato objetivo, descrito no artigo 9º. Ninguém neste mundo, ninguém neste país pode se desculpar de ter se enriquecido ilicitamente. Ninguém. É um fato objetivo. Todos sabem quanto merecem, quanto ganham e qual é o seu salário. Se recebeu a mais, não há desculpa. E não há desculpa também se agiu dolosamente. Mas quando eu trago para o conceito a culpa, eu estou exigindo que o prefeito, que o governador seja onisciente, seja onipotente, porque a título de culpa ele vai responder pela improbidade de um funcionário de terceiro escalão. O governador de estado vai responder por improbidade cometida por um dirigente de uma sociedade de economia mista, porque ele foi culposo, ele agiu com culpa, foi negligente, foi imprudente, deveria saber que aquele cidadão que ele escolheu e nomeou era corrupto. Não temos esse dom. Além disso, no artigo 10, nós também estamos resolvendo. É dano efetivo. E aí se disputa, se postula que se volte a consagrar o que está se tornando realidade na jurisprudência: dano presumido. Presunção de dano erário. Como é que eu posso presumir um dano? Presumir um dano é dizer, dispensar ou acatar a tese do dano presumido, é dispensar o órgão acusador do ônus de acusar, do ônus de demonstrar qual é o dano. É colocar no artigo 10 o direito do Poder Judiciário fazer escolhas políticas menos danosas ao erário, porque se o dano é presumido, basta alegar.
E aí, a lei de improbidade, ela fica com menos garantia que o Código Penal. Ela fica com... Já é hoje. Porque, pelo menos no Código Penal, tem suspensão da pena. Às vezes, é até melhor ir para o inferno, porque pelo menos tem chance de ir para o purgatório, do que quem tem honra responder por improbidade administrativa, que acabou sua carreira política. O artigo 11 era um desafio para todos que debruçavam. Poucos defendiam ou defendem a manutenção do artigo 11, tal como hoje está em vigor. Porque ele é simplesmente um leque para todo e qualquer abuso. Todo e qualquer ato administrativo, negócio, contrato, que se pratica no dia a dia das administrações públicas, cabe no artigo 11. O Ministério Público requisita uma informação, o prefeito atrasa, ofendeu o princípio da publicidade e deixou de cumprir um dever legal. Improbidade no dia seguinte. E aqueles que só se interessam pela manchete? E aqueles que só se interessam pela denúncia? Ou não há. Ou o cargo coloca sobre seres humanos uma auréola de santos. Quando nós conseguimos, minimamente, que se restrinja a aplicação do artigo 11 às hipóteses taxativamente fixadas, nós estamos reduzindo esta avenida da discricionariedade, que é o atual artigo 11. Esta avenida da irresponsabilidade de se acusar pessoas de bem. Em todo o ordenamento jurídico, os negócios jurídicos, os vícios dos atos, os vícios dos negócios, se corrige o negócio. No atual artigo 11, é o único caso de que um vício de forma, um vício de procedimento, uma diferença na execução orçamentária atinge direitos políticos indisponíveis, soberania popular, indisponibilidade de bens e patrimônio e, mais grave, a honra e a dignidade de quem não tem. Se não podemos legislar com objetividade fática, com precisão, não podemos sancionar. Porque se quisermos e permanecermos com legislações sancionatórias, com conceitos jurídicos indeterminados e normas abertas, nós estamos delegando ao aplicador da lei o poder de criar o direito. Isto é insegurança jurídica em seu grau máximo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Isaías Santana. Agradeço muito a gentileza da participação de Vossa Excelência. Igualmente, a comissão lhe agradece e os insumos trazidos pelos conhecimentos como prefeito e como doutor em Direito, certamente serão sempre úteis ao nosso eminente relator. Agradeço muito a participação de Vossa Excelência, que se enquadrou no tempo que lhe foi destinado, e agradeço também, portanto. Dando sequência ao rol dos expositores, convido agora...